Lá em 2012, uma coisa muito estranha apareceu nos cantos mais profundos da internet. Um quebra-cabeça anônimo. A missão? Encontrar indivíduos altamente inteligentes. O que veio depois foi uma caçada digital maluca que, olha, até hoje ninguém resolveu completamente. Essa é a história do Cicada 3301. Imagina só, em janeiro de 2012, no meio da bagunça que é o Fórum 4chan, surge essa mensagem, super enigmática, assinada só com um número, 3301. E foi aí que começou, uma caçada global que ia testar até onde a criptografia e a colaboração online poderiam chegar. Claro, né? A maioria da galera olhou pra isso e pensou: é só mais uma zoeira da internet. Mas, para uma pequena turma de curiosos, aquilo ali foi o primeiro passo pra dentro de um buraco de coelho digital. E que buraco, viu? E o mais louco é que não foi uma coisa de uma vez só. Não mesmo. Os quebra-cabeças voltaram todo ano, de 2012 até 2014. E as pistas, cara, estavam espalhadas pelo mundo inteiro. Para resolver, não dava para ser sozinho. Milhares de pessoas na internet tiveram que se juntar para decifrar cada etapa. Beleza, então vamos entender isso melhor. O que realmente precisava para conseguir resolver um negócio desses? Para a gente ter uma ideia, vamos pegar o desafio de 2014 como exemplo e ver o nível de complexidade que tinha por trás de cada camada. Olha, logo de cara, o primeiro passo já era para filtrar os curiosos. A maioria das pessoas ia olhar e ver, bom, só uma imagem. Mas os criadores esconderam a primeira pista lá dentro dos dados do arquivo, usando uma técnica chamada esteganografia, ou seja, para achar, a pessoa já tinha que saber o que procurar e como procurar. Passou da primeira fase, ok, a coisa ficava mais séria. A próxima camada ia fundo em técnicas de espionagem mesmo. A mensagem escondida levava para uma cifra de livro, que é um método super clássico de codificar mensagens. Isso já mostrava que quem criou o quebra-cabeça manjava muito, tanto de criptografia digital quanto da analógica. Então, os participantes tinham que pegar um livro específico, o Ensaio Autoconfiança, de Ralph Waldo Emerson. E aí vinham umas coordenadas tipo 1, 2, 3, 1, sabe? Cada coordenada revelava uma única letrinha de cada vez. Uma por uma, elas iam formando um novo endereço de internet. Pensa no trabalho meticuloso, que coisa de louco. E era sempre assim. Cada enigma que a galera resolvia só abria a porta para outro, e sempre um mais difícil que o anterior. No final, a jornada toda levou a um desafio que não dependia só da inteligência de uma pessoa. Precisava de força computacional bruta. A missão? Quebrar uma criptografia moderna. Para continuar, a comunidade inteira tinha um problemão: quebrar uma chave de criptografia RSA de 432 bits. Olha, isso é algo que normalmente é considerado quase impossível para uma pessoa só ou até para um grupinho pequeno conseguir fazer rápido. E é aqui que a história fica incrível. Um monte de gente que nem se conhecia, espalhada pela internet, juntou a força dos seus computadores e, pasmem, quebraram a chave em apenas 9 horas. Foi uma demonstração absurda do poder que a colaboração online pode ter. Então, qual foi o prêmio por resolver esse enigma gigantesco? Bom, foi um enigma ainda maior. Um livro misterioso chamado Liber Primus, todo escrito em runas. E é esse livro que, até hoje, é o centro de todo o mistério que ainda não foi resolvido. Certo. Então a caçada de 2014 acabou com esse livro que ninguém consegue ler. Mas isso deixa uma pergunta no ar, né? E os primeiros vencedores? A galera que resolveu o desafio lá de 2012, o que aconteceu com eles? Qual foi o prêmio? A gente só sabe o que veio depois por causa de um cara chamado Marcus Warner, um dos poucos vencedores que falou abertamente sobre isso. E olha, já adianto, não foi um prêmio em dinheiro, nem uma revelação bombástica, nada disso. O tal prêmio, na verdade, era um convite para um fórum privado, só para quem tinha vencido, lá na Dark Web. Basicamente, era uma comunidade com uns 20 vencedores e uma única instrução de um representante do 3301. E a missão era a seguinte: eles tinham que escolher e tocar um projeto que promovesse a liberdade tecnológica. Foi dito ao grupo que o Cicada 3301 foi fundado por amigos que defendiam a privacidade, o anonimato e a liberdade de informação. Sabe, bem na linha do movimento cypherpunk. Depois de discutirem, os vencedores decidiram criar o projeto Cakes. A ideia era construir um tipo de interruptor de homem morto descentralizado, projetado para liberar automaticamente chaves de criptografia para jornalistas ou acadêmicos se eles desaparecessem.
Uma ideia bem nobre, né? E totalmente a ver com os ideais do grupo. Só que o projeto não foi para frente. Ninguém mais contribuiu com o código, ninguém revisou o trabalho, e aí um belo dia o fórum privado, puf, simplesmente sumiu. Ou seja, esse projeto grandioso morreu na praia, e os vencedores foram basicamente demitidos sem nenhuma cerimônia. Esse final super sem graça só deixa a pergunta principal ainda maior. Afinal de contas, qual era o verdadeiro objetivo do Cicada 3301? E é aí que as teorias começam a ficar bem interessantes. Olha, tem várias teorias bem fortes na mesa. Será que era um recrutamento do governo, tipo da CIA? Ou, quem sabe, um culto digital? Talvez um grupo de ativistas que não deu certo? Ou será que era só uma pegadinha extremamente elaborada? O problema é que, para cada teoria, tem evidências que fazem sentido, mas também tem coisas que simplesmente não batem. E a maior prova de que o mistério continua é a peça principal do quebra-cabeça, o tal do Liber Primus. Ele continua quase todo sem tradução. Pensa só, depois de anos de um trabalho pesado, a comunidade do mundo todo só conseguiu decifrar umas poucas páginas do livro, de um total de 74. Então, o que será que tem nesse texto? A filosofia de um grupo secreto? As chaves para uma nova forma de criptografia? Ou será que não tem absolutamente nada ali? A verdade é que ninguém faz a menor ideia. Em 2016, apareceu uma última mensagem, que foi confirmada como sendo deles, só para avisar sobre gente se passando por eles. E depois disso, silêncio total. A trilha simplesmente esfriou, e a internet ficou com esse que é um dos seus maiores mistérios. E a gente fica com a pergunta, né? O Cicada foi um projeto que falhou? Um grande experimento social? Ou será que esse silêncio todo é só a parte final do teste, que ainda está esperando uma solução? Talvez a busca de verdade não fosse por uma resposta, mas pela própria comunidade que se juntou para procurar por ela. Seja o que for, as cigarras continuam em silêncio, pelo menos por enquanto.